Bom dia, pessoal! Vamos dar continuidade às nossas aulas de ciências, dessa vez de forma virtual, de forma online. Vamos prosseguir com nossos conteúdos de onde a gente parou. E para a nossa primeira aula online, veremos o assunto relações ecológicas. Todos os seres vivos, eles se relacionam com o meio em que vivem. No caso dos animais, eles são divididos em alguns grupos de relacionamento. Como a gente pode ver, nós temos relações harmônicas e relações desarmônicas. Harmônicas, como o próprio nome já diz, harmonia, que é quando não tem prejuízo nenhum nos indivíduos que estão envolvidos nessa relação, ou seja, nenhum vai ser prejudicado. Já na relação desarmônica, um dos indivíduos ele vai ser prejudicado. Nós temos também a relação intraespecífica e relações interespecíficas. Na relação intraespecífica, ocorrem indivíduos da mesma espécie. Ou seja, por exemplo, formiga, abelha, são animais da mesma espécie. Então, formiga com formiga, abelha com abelha. Então, é uma interação entre indivíduos da mesma espécie. Já na interespecífica, é uma relação entre animais de espécies diferentes. Então, aqui está separando alguns grupos. Vamos ver aqui, ó, a relação harmônica intraespecífica, ou seja, uma relação que não vai trazer prejuízo nenhum aos indivíduos e vai ser uma relação entre indivíduos da mesma espécie. Nós temos colônias e sociedade, são dois tipos de relações. Harmônica entre indivíduos da mesma espécie, colônias e sociedade. Já uma relação harmônica que não traz prejuízo a nenhum indivíduo de espécies diferentes são 4. Nós temos a protocooperação, mutualismo, inclinismo e comensalismo. Então, essas 4 relações aqui são relações entre indivíduos de espécies diferentes, mas que é harmônico, que nenhum vai sofrer nenhum dano, não vai ter nenhum prejuízo. Já em relações desarmônicas, que é quando há o prejuízo de um dos indivíduos, quando a gente está falando de intraespecífica, que é indivíduos da mesma espécie, temos o canibalismo, acredito que muita gente já ouviu falar nessa palavra, canibalismo e competição. Então, esses dois aqui estão relacionados a indivíduos da mesma espécie, uma relação desarmônica, onde um desses indivíduos vai sofrer algum dano, vai ser prejudicado. Já numa relação desarmônica, entre indivíduos de espécie diferente, nós temos também uma competição, tem o parasitismo e tem o predatismo, que também tem outra nomenclatura, que é o herbivoria, que também é um tipo de predação, mas a gente vai ver o que quer dizer herbivoria. Então, vamos ver aqui. Colônia é um agrupamento de vários indivíduos da mesma espécie que estão ligados fisicamente e eles dependem de ficar ligados assim para sobreviver. Então, indivíduos que participam dessa relação são chamados de colônias. Eles têm que estar sempre fixos um no outro e depende disso para sobreviver. Já a sociedade é um agrupamento de indivíduos que eles não estão ligados fisicamente. Ele é um agrupamento onde há uma colaboração entre eles, eles têm uma divisão de trabalhos, que essa divisão de trabalho vai facilitar a sobrevivência deles. Então, colônias e sociedades são dois tipos de relação. Colônias, as espécies têm que ficar fixas um no outro, se separar não sobrevive, estão sempre lá fixo. E já as sociedades são indivíduos que não estão fixos, que eles são independentes, mas eles preferem viver em uma sociedade, eles preferem viver juntos, trabalhando juntos, dividindo as tarefas para facilitar a sua sobrevivência. No caso da protocooperação, que é a relação em que há o benefício para as duas espécies envolvidas, porém eles não são dependentes. Então, nessa relação de protocooperação, os dois vão se beneficiar, mas eles não são dependentes um do outro, como é o caso das colônias.
Esses animais que estão se relacionando na protocooperação, eles podem também simplesmente viver sozinhos, mas se junta esses dois indivíduos, cada um vai ter o seu benefício nessa relação. Outra relação é o mutualismo, que é a relação entre duas espécies diferentes, no qual os dois vão se beneficiar. Porém, eles são dependentes de sobrevivência. No caso das colônias, são espécies iguais. São as mesmas espécies que vivem fixa e dependem uma da outra. O mutualismo são espécies diferentes que estão juntas e dependem uma da outra para sobreviver. Se elas se separam, essas duas espécies diferentes se separam, elas não vão conseguir sobreviver. Aqui nós temos a relação do inquilinismo, que é a relação em que uma espécie se beneficia da outra, obtendo abrigo e suporte no corpo, na estrutura do corpo, mas ela não prejudica a outra. Então, isso aí se chama relação inquilinismo. São espécies diferentes que vão viver juntas. Uma vai se beneficiar procurando abrigo para sobreviver e suporte, mas não vai prejudicar a outra. No caso do comensalismo, é muito parecido com o inquilinismo. A diferença dos dois é que no inquilinismo é em busca de abrigo e de suporte. Essa espécie vai estar procurando um abrigo para se proteger e um suporte no seu corpo. Já o comensalismo é em busca de alimento. Esses animais eles se relacionam com outros em busca de alimento, mas ele não prejudica o outro. A outra relação é o canibalismo, que é uma relação em que o indivíduo da mesma espécie se alimenta do outro, como é o caso de alguns insetos, que a fêmea se alimenta do macho. Então, isso aí é canibalismo, onde um animal se alimenta de outro da mesma espécie. Já a competição é uma das relações que a gente pode encontrar tanto entre indivíduos da mesma espécie, quanto em indivíduos de espécie diferente. Então, a competição, como o próprio nome já diz, competir, esses animais de espécies diferentes ou espécies iguais, eles vão estar lá disputando por território, disputando por parceiras, eles vão lutar em busca de uma parceira, de uma fêmea. Eles lutam por comida, eles disputam, eles competem por essas coisas. Então, vai trazer um prejuízo, porque um dos dois tem que vencer essa disputa. No caso do parasitismo, que é a relação entre um indivíduo, que vai ser chamado de parasita, que vai se instalar em um outro indivíduo de outra espécie, que se chama hospedeiro. E esse parasita, ele vai se alimentar do hospedeiro e vai trazer grandes prejuízos ao hospedeiro, podendo levar até a morte desse animal. Então, nessa relação de parasitismo, tem dois indivíduos, que é o parasita, que vai se beneficiar nessa relação, e o hospedeiro, que vai ser o prejudicado, que pode até levar à morte desse hospedeiro. Já outra relação, que é o predatismo, nós temos um indivíduo que é o predador e temos o outro indivíduo que é a presa. A presa, ela vai ser o alimento do predador. Então, nessa relação aí de predatismo, o predador é o que vai se beneficiar nessa relação e a presa é o que vai ser o prejudicado, que vai acabar perdendo a vida para ser alimento desse predador. E o último, que é a herbivoria, que também é um tipo de predação, porém é uma predação onde o indivíduo ele se alimenta só de planta. Então, diferente do predatismo comum, que é entre espécies carnívoras, na herbivoria, esse animal predador ele vai se alimentar só de plantas. Já que uma planta também é um ser vivo, né? Então, vai ter uma alimentação só de planta. Um animal que se alimenta só de planta é um animal herbívoro. Por isso que esse tipo de relação se chama herbivoria. Então, aqui nós temos alguns exemplos de cada relação. No caso das colônias, nós temos um exemplo aí, os corais. Os corais que vivem no mar. Esses corais, eles estão lá unidos. E eles estão lá unidos para sobrevivência, para se alimentar, para sobreviver. Se esses corais eles se separam, esses corais vão morrer. Então, colônias, eles precisam ficar fixos no outro
e para poder sobreviver. Já a sociedade, eu trouxe aqui o exemplo das abelhas. As abelhas são uma espécie de animais que elas não precisam ficar fixas um no outro, como é o caso das colônias, mas eles preferem viver sempre em conjunto, como é o caso das formigas também. Sempre que a gente vê uma formiga, a gente não só vê uma, a gente vê várias, porque elas vivem juntas, é uma sociedade. Então, qual é a outra característica da sociedade? Esses indivíduos que participam dessa relação, eles dividem tarefas. Por exemplo, alguns indivíduos vão buscar alimento, outros vão construir as casas. Então, cada um determina tarefas e essas tarefas vão ajudar na sua sobrevivência, vai facilitar a sua sobrevivência. Já a protocooperação, a gente tem aqui o exemplo de uma espécie de veado e uma espécie de ave, onde não há prejuízo e um deles está se beneficiando, os dois estão se beneficiando. As aves estão se alimentando dos carrapatos que tem nesse indivíduo e o veado está se livrando desses parasitas. Ou seja, os dois estão se beneficiando, mas eles não dependem um do outro. Os pássaros podem muito bem se alimentar de um outro alimento, mas quando tem essa relação dos dois, em que ele vai lá e se alimenta, ele vai estar, os dois estão se beneficiando. O animal se livrando dos parasitas e a ave se alimentando. Aqui no caso do mutualismo, a gente tem uma planta e um fungo. Esse fungo, ele depende de estar nessa planta para a sua sobrevivência. Se esse fungo é retirado dessa planta, então ele não vai conseguir sobreviver, o fungo, pois ele depende dos nutrientes que está na planta para sobreviver. Aqui o caso do mutualismo é quando duas espécies de plantas diferentes elas estão relacionadas. No caso no mutualismo, essas plantas elas buscam crescer em árvores porque eles vão ficar mais no topo, vão conseguir receber mais luz solar, mas ele não está prejudicando a árvore. Aqui nós temos o caso do comensalismo. Temos uma espécie de tubarão e uma espécie de peixe. Aqui apenas um está se beneficiando, mas o outro não está sendo prejudicado. Todo o alimento que esse tubarão está comendo, os restos que escapam pela boca desse animal, esses peixes que ficam ao redor estão lá se alimentando desses restos de animais. Então, esses peixes estão se beneficiando, mas o tubarão ele não está nem se beneficiando e nem está sendo prejudicado nessa relação. Aqui nós temos o canibalismo, tem um exemplo do louva-a-Deus. O louva-a-Deus é uma espécie de animal que a fêmea sempre se alimenta do macho depois da relação. Ele vai reproduzir e depois desse processo de relação, a fêmea vai lá e se alimenta, devora o macho. Então, os dois são da mesma espécie, então é considerado um canibalismo. Aqui temos uma competição intraespecífica, ou seja, uma competição entre indivíduos da mesma espécie. Provavelmente essa competição pode ser por alimento, pode ser uma competição por parceiras, por uma fêmea. E aqui tem a competição entre indivíduos de espécie diferente, que pode ser por território. Aqui temos o parasita, o parasitismo, que trago o exemplo o carrapato. O carrapato ele se aloja em algum animal para se alimentar do sangue desse animal e ele vai lá se alimentando até que esse animal fique debilitado e possa morrer. Então, o parasita ele depende do animal para sobreviver, porém ele traz um prejuízo para o animal. Aqui temos o predatismo. Por exemplo, o leão e a zebra, onde o leão está se alimentando da zebra. O leão é o predador e a zebra é a presa, que é o alimento do leão. Aqui tem a herbivoria, que é quando um indivíduo se alimenta apenas de planta, como eu trouxe aqui o caso do panda. É um animal que se alimenta só de vegetais, então ele é considerado essa relação aí herbivoria. Então, pessoal, visto esse assunto, qualquer dúvida vocês podem perguntar no grupo, podem perguntar no privado, e assim que terminarem todo esse conteúdo e tiver todas as dúvidas esclarecidas, vocês vão fazer a atividade.
Beijo!